Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com a ex-deputada federal, Manuela Dávila, que foi vice na chapa de Haddad nas eleições de 2018, ex-filiada do PCdoB, atual coordenadora do Instituto E Se Fosse Você, focado no combate à violência política de gênero. Deputada, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Denise, uma alegria conversar contigo e com todas e todos os telespectadores. Bom, você deixou o partido depois de 25 anos filiada, não se candidatou nas últimas 2 eleições, prestou consultoria política. Agora, o seu afastamento da disputa política, do cenário político mais na linha de frente, teve a ver exatamente com os ataques que sofreu pessoalmente. Agora, nessa coordenação do Instituto de Combate à Violência, como é que você avalia o cenário? Não houve muita melhora, não é? Na verdade, Denise, acho que é possível dizer, inclusive, que há uma relativa piora, né? Porque crescem os casos de mulheres que ocupam o espaço público, sejam parlamentares, sejam mulheres ativistas, mulheres dirigentes partidárias, até mulheres professoras, mulheres jornalistas. Cresce o número dessas mulheres submetidas à violência. Que tipo de violência? Ameaças de morte, ameaça à integridade física, ameaças muitas vezes que envolvem as suas crianças, os seus familiares. Então, no nosso instituto, nós oferecemos um serviço que ele começa com um acolhimento psicológico, né? Que é garantir a integridade da saúde mental dessas mulheres, a busca de auxílio a partir desse bem-estar. E depois nós damos orientação jurídica e também orientação comunicacional. Por que é importante a orientação comunicacional? Porque uma parte grande desses ataques é mediada, é facilitada pelo ambiente virtual. Então nós temos um conjunto de problemas, desde a produção de provas, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes deletam a ameaça que sofrem porque não querem lidar com ela e com isso apagam algo importante para o processo judicial, até mesmo a estratégia de defesa da honra, da ação, da integridade política dessas pessoas que estão ali expostas. E agora já está pronta para retornar à política, lembrando também que houve a desfiliação do PCdoB, como eu disse, depois de 25 anos filiada. Na época a justificativa foi de que ele estaria numa federação com o PT, que é muito mais forte, portanto o partido perderia espaço. Hoje, qual que é a tua perspectiva política? Denise, tomar a decisão de deixar um partido que foi o meu único partido desde os 17 anos, né? Eu militei durante 25 anos no PCdoB. Foi uma decisão muito difícil, foi uma decisão pensada durante 5 anos que eu dialoguei com a direção do partido e que foram construindo esse desfecho. Então, sim, acho que tu trabalhas na pergunta com uma das críticas mais importantes que eu faço, a escolha que o PCdoB tomou de seguir um caminho de federar com o PT, que é um aliado importante nosso, que é um partido fundamental para o Brasil, para o enfrentamento à extrema-direita, mas que retira na federação as possibilidades de uma atuação mais autônoma, mais independente, com mais protagonismo do PCdoB. Eu tenho conversado com os partidos, tenho escutado muito deles com relação às possibilidades de voltar a militar organizadamente num partido. Tenho conversado com as parlamentares e dirigentes mulheres desses partidos também, porque esse é um tema que me interessa, como é óbvio, né, Denise? Eu organizo mulheres na política, né, dialogo com elas e tenho também pensado nas possibilidades que os partidos dialogam comigo da minha volta à disputa eleitoral aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, já que, felizmente, mesmo passadas 2 eleições que eu não disputo, a população do meu estado continua me honrando com uma enorme intenção de votos nas pesquisas eleitorais majoritárias. Então, tenho discutido com os partidos esses 2 cenários que não são necessariamente relacionados. Eu pretendo voltar a militar, me organizar em um partido independente de disputar as eleições, mas também, evidentemente, reconheço a importância dos nossos principais nomes estarem na disputa eleitoral do próximo ano. Agora, você citou a importância do PT, do partido do governo, na conjuntura política como um todo, a importância para a esquerda. Agora, qual a avaliação que você faz do atual cenário político? Porque a gente vê o atual mandato de Lula com muito mais dificuldade de articulação política, o Congresso mudou, o Congresso tem uma independência e uma força muito maior, começou com o orçamento secreto, tem essa parte financeira que pesa muito, agora tem as emendas parlamentares, então a gente vê que o governo não consegue formar uma base fiel.
Tu apresentas o problema e a razão dele, né? Na verdade, nos outros momentos que Lula governou o Brasil, eu tive a possibilidade de estar lá como deputada federal naquele momento. Nós tínhamos um outro tipo de relação com o Congresso, e um Congresso que se prestava muito mais ao seu papel originário e constitucional, né? Ou seja, de ser o poder legislativo e não de ter um volume de responsabilidade sobre o orçamento para além das suas atribuições constitucionais. De lá para cá, o orçamento secreto e o volume de emendas, de fato, conferem um conjunto de novas atribuições para o Congresso Nacional, que inclusive tornam menos necessária a relação entre esses parlamentares e o governo. Agora, para mim, Denise, o centro, o lugar, nós não vamos conseguir mudar a forma como o Congresso se relaciona com o orçamento até o fim do governo do presidente Lula. É por isso que ganha centralidade na minha interpretação da realidade, da dimensão da disputa política, para que a gente impeça a extrema-direita de voltar ao governo em 2026, ou seja, que a gente garanta esse isolamento das forças antidemocráticas da vida institucional do país. Para mim é importante que nós tenhamos uma agenda clara no movimento social, ou seja, se é um governo em disputa, né? Eu fui parlamentar durante quase 2 décadas e sei que o Congresso muitas vezes vota pautado pela pressão popular. Veja o tema da escala 6x1. Correto? Então, é preciso garantir, se nós não garantirmos o Congresso, a maioria nos partidos, a partir do diálogo do presidente com esses parlamentares, é preciso garantir via agenda, a disputa da agenda na sociedade. Nenhum parlamentar quer voltar para suas bases eleitorais no próximo ano tendo que assimilar a pecha de que votou contra a possibilidade das trabalhadoras, dos trabalhadores descansarem mais um dia nas suas jornadas. Quem quer pedir voto para o povo ano que vem dizendo que votou contra o fim da escala 6x1? Estou te trazendo esse exemplo que se tornou um exemplo mais contemporâneo, né? Então, para mim, é preciso garantir a disputa da sociedade e, a partir disso, construir a maioria ou a possibilidade de vitórias no Congresso Nacional. Agora, nesse período, nós tivemos um fortalecimento importante da direita no país, inclusive no Congresso, uma participação muito mais forte, uma articulação. Hoje mesmo a gente vê uma disputa aí para se tentar levar adiante projetos de anistia, de se livrar ramagem do processo pela tentativa de golpe. Então, tem uma articulação forte, tem uma liderança de Bolsonaro, mesmo ele não podendo se candidatar. O bolsonarismo é muito forte, com vários candidatos de direita surgindo. Então, a previsão é, inclusive, que o Congresso tenha novamente uma maioria de direita. Você vê condições de a esquerda se articular para fazer frente a isso, conquistar um espaço importante que altere essa relação com o Congresso? Eu vejo, se nós apostarmos na mobilização social e na ofensiva política. A extrema-direita governou o Brasil 4 anos com um governo de ofensiva política e de disputa de ideias. Eles disputam socialmente e acumulam força e aglutinam setores sociais a partir da defesa de uma agenda absolutamente antidemocrática, uma agenda que fere os interesses nacionais, uma agenda anticlasse trabalhadora, negacionista da ciência, mas uma agenda, né? Uma agenda que defende o extermínio de mulheres a partir de um conjunto de políticas. Eu acredito que nós precisamos pactuar socialmente a nossa agenda e irmos para a ofensiva política na sociedade, no movimento social. Quando nós fizemos isso, nós vencemos socialmente, Denise. Te trago aqui o exemplo do projeto de lei que eles defendiam, que tornava meninas estupradas, absolutamente vulneráveis, compulsoriamente em mães, pela proibição da interrupção da gestação de meninas gestantes em função de violência sexual. O que nós fizemos? Mesmo que determinados setores do campo progressista dissessem: nós não podemos falar sobre isso, nós não podemos entrar na pauta de costumes, nós desmascaramos a extrema-direita e fomos às ruas e às redes e dissemos: estupradores não são pais e crianças não são mães. E vencemos no universo da disputa das ideias. Então, eu acredito que nesse padrão de disputa social, alguns, Denise, dizem que nós estamos perdendo espaço à esquerda porque fomos a pauta de costumes da extrema-direita e que por isso devemos deixar de disputar valores. Eu
advogo a tese contrária. Nós perdemos espaço porque deixamos de disputar valores. Esses costumes eu quero disputar, porque o povo brasileiro não os defende. Qual costume? O costume de matar, por exemplo, 10 mulheres no feriado de Páscoa no meu estado, o costume de atirar criança de cima da ponte, como há 15 dias atrás aconteceu no Rio Grande do Sul, para vingar a separação. Ou seja, o povo brasileiro não adere a essas ideias que são comumente utilizadas, né, e manipuladas por setores reacionários. É por isso que, creio eu, precisamos disputar valores com a sociedade, de qual país queremos ser, de qual sociedade queremos ter, se queremos ser essa sociedade do ódio que coloca Agora todos, finalmente, Denise, passaram a debater o que é a machosfera, os incéis, né? Faz algumas décadas, faz pelo menos 15 anos que as mulheres falam sobre isso e agora todos são ouvidos. Mas eu não acredito que o povo brasileiro, Denise, adere a essas ideias. Então vamos a essa disputa, vamos disputar o tipo de sociedade que queremos ser. Acho que com isso podemos sim ter uma bela participação nas eleições de 2026, garantindo a reeleição de Lula e de parlamentares comprometidos com uma agenda socialmente justa para o nosso país. E vamos aguardar para ver se você terá uma participação nisso, né? Por enquanto, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada, Denise. Um abraço grande a ti e a todas e todos que nos assistiram. Obrigada. Com vocês.